Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Acho que boa noite fraco, pessoal. Vamos lá, depois de um dia chuvoso. Boa noite. Boa noite. Isso. Nosso boa noite fraterno aos amigos que estão lá no Facebook, nos acompanhando nas mídias digitais. Que todos nós tenhamos uma noite de paz, de bênçãos, de muita luz e de muito aprendizado também. Que ao sair daqui possamos levar para os nossos dias o aprendizado que vamos receber logo mais. E aqueles avisos costumeiros, né? Vamos desligar os celulares, tablets, tudo que possa tocar no período da palestra e vibrações. Pedimos, por gentileza, desliguem. Continua a campanha das cestas básicas. Pedimos aqui incessantemente para que vocês nos ajudem, para que possamos manter as mais de 300 famílias assistidas. Se vocês têm algum problema, muitos vêm do trabalho, correndo, atravessam a cidade. Não tem problema, só passar na livraria, deixa uma contribuição em espécie, em din-din. Fala para as meninas que é para ajudar a assistência social. Continua aqui os pedidos, eles estão necessitando na assistência social
com urgência das fraldas geriátricas tamanho G. Por gentileza, quem trabalha na área médica, que tenha facilidade, nos ajude, por gentileza, estão precisando com urgência. Os cursos profissionalizantes das segundas-feiras está precisando, não sei se foi preenchido, eu ainda não dei uma atualizada aqui na minha lista, dos voluntários que saibam costurar para ajudar. Ó, a pessoa certa está aqui, ó. Eu ia falar, então ela já deu que está precisando de uma pessoa para colaborar na costura, né? Será muito bem-vindo, tanto homem como mulher. Venham fazer parte desse trabalho, nos ajudar aqui. Com certeza, nossa palestrante aqui, a Sueli, vai gostar bastante. E estamos repetindo, as duas primeiras fileiras são as pessoas que estão em tratamento. Tem as nossas colaboradoras que estão aqui orientando, anotando os cartões. Então, as duas primeiras fileiras são para que aqueles amigos ou os trabalhadores que estão em tratamento, ok? Os trabalhos da noite consistem da seguinte forma. Nós vamos ter na leitura da mensagem, evangelho e prece inicial, nosso querido Márcio Bonafim. As vibrações e prece final estará com a nossa querida Dona Glória Peck. E hoje nós temos o prazer de receber aqui pela primeira vez, às terças-feiras, nossa querida Sueli Pérez Marim. O tema é a paciência. A Sueli participa de diversas atividades na nossa Casa de Paz e Amor, vários dos trabalhos, cursos técnicos, pode se colocar assim, né? E tem um trabalho que nós amamos há muitos anos, que é o Chá Beneficente. A Sueli e sua irmã fazem parte desse trabalho, o qual eu sempre falo para a equipe, né? Estamos divulgando, colaborando da melhor forma possível quando tem o chá. E hoje nós temos o prazer aqui de ter a Sueli conosco. Convidamos, ela aceitou. Espero que seja uma série de muitas vezes aqui conosco, viu, Sueli? Ok? Muita paz, muita luz a todos nós. Vamos aproveitar esses momentos de aprendizado da noite. O tema é maravilhoso, bem para os dias atuais, e que Jesus nos abençoe. Vamos lá, Marcinho. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono. A paciência não é passividade, estagnação ou ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido. Serenidade, persistência e constância. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vós marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também a caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é mais fácil do que todas. Mas há uma bem mais penosa, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência.
E agora vamos acalmando nossos corações, buscando uma posição tranquila e confortável, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos pedir a Ele, a espiritualidade que aqui está presente, para que tenhamos um melhor entendimento da palestra de hoje, na qual a nossa palestrante seja intuída pela espiritualidade, possa nos passar para que possamos voltar para nossas casas renovados, melhores do que aqui entramos. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe as nossas palavras, ilumine os nossos pensamentos, para que a gente entre numa grande sintonia e possa falar a mesma linguagem translúcida de Jesus. E nós pedimos para ler esse trecho do Evangelho, porque ele foi escrito por Joana de Ângeles. Ela faz parte da equipe de codificação de Kardec. Então, ela fez esse trecho e fez mais um também. Ela escreveu no capítulo, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado, no capítulo 18, do item 13 ao 15, também foi escrito por ela. Então, a gente foi atrás de tentar entender por que ela, no Evangelho, vem nos falar sobre a paciência. Por que Joana de Ângeles, esse espírito que vem acompanhando Divaldo, que nos traz tantas leituras, tantas histórias e tantos ensinamentos, ela vem justamente no Evangelho nos falar sobre a paciência. E aí nós fomos vendo em cursos, em tantas coisas sobre Joana de Ângeles que a gente vai procurar e de repente a gente fica com um mar de conhecimento dela, né? E quando lá na época de Jesus, ela estava encarnada como Joana de Cusa e ela tinha um marido muito difícil, muito complicado. Ele era funcionário de Herodes, homem difícil de se lidar com ele. Então ela ouve falar de Jesus e ela vai procurar Jesus para ver se ele pode ajudá-la, que era que ele ia largar tudo, ela não aguentava mais ficar naquela casa. E aí Jesus já diz para ela que ela teria que ter muita paciência, porque aquele marido era daquela maneira por responsabilidade também dela. Então ela deveria respirar fundo, né, e continuar lá com aquele marido ao qual ela havia prejudicado numa outra existência. Então ela, acreditando, claro, em Jesus, e só de olhar para Jesus, a gente nem precisa de muita coisa, e ela volta para o lar dela e segue os ensinamentos de Jesus de longe. Ele falou que ela não deveria segui-lo, ela deveria continuar lá. Que ela deveria amar o marido como um filho e tentar ajudá-lo de várias maneiras que ela pudesse para que ele se tornasse uma pessoa melhor. Quando ele morre, ela vai cuidar de crianças, porque ela não tinha como sobreviver, ela não tinha recursos. E quando Jesus, então, vai para o Calvário, ela tenta interceder junto a Cláudia, a esposa de Pôncio Pilatos, para que não fizessem aquilo com Jesus, mas ela não consegue. E aí ela é uma das mulheres que vai ao sepulcro e encontra o vazio. A Joana de Cusa, ela tinha 2 filhos. O mais velho era o Divaldo e o mais novo
era o Nilson, o amigo do Divaldo, que acompanhou ele e que agora ele já desencarnou. Já idosa, eles aprendem e levam ela para a fogueira. E ela vai junto com o filho mais novo, o Nilson. E ele pede para que ela retroceda, para que ela negue Jesus, e ela não, ela diz que ela continuaria e que o fato não era morrer, e sim amar. E ele, nessa existência, ele tinha uma fobia de fogo a vida toda dele, ele ainda não conseguiu se livrar do momento em que ele foi queimado na cruz. Mas Joana de Cusa, já lá sendo queimada, ela consegue já transcender e ela não guarda nenhum resquício e continua em outras existências. A gente já pode ver que nessa existência dela, ela já usou da paciência. Mas vamos mais adiante. Depois ela vem como Clara de Assis. Clara de Assis era apaixonada por Francisco de Assis. Francisco de Assis, antes de se converter, ele era bonito, ele era líder da juventude e ela era apaixonada por ele. Quando ele resolve, então, formar a congregação dos franciscanos, ela fica desesperada e ela não sabe mais como acompanhá-lo. Então, ela resolve montar a congregação das Irmãs Clarissas, para estar acompanhando ele da mesma maneira e aprendendo a amá-lo de uma maneira diferente e conviver com ele. Nessa existência, ela pôs à prova toda a paciência dela, porque não é o que ela queria, era o que a vida lhe trazia, e assim ela tinha que caminhar perante a vida. Depois, no século XVII, ela vem então como Joana Inês de la Cruz, inteligente, adorava aprender as lições dos gregos, dos filósofos, ela se metia aonde fosse para aprender. Ela queria estudar. E quando ela tinha de 5 para 6 anos e a sua irmã era mais velha e já podia aprender, a professora vinha ensiná-la em casa, ela se metia no meio, dizia para a professora que o pai mandou que a ensinasse também, e ela aprendia junto com a irmã. Passados os anos, ela pede para o pai colocá-la na universidade. E ele nega, porque ele diz que para ela ir para a universidade, ela deveria ser um homem, então ela deveria se vestir de homem se ela quisesse ir. E ela pede para que o pai a vista de homem, mas ele nega, e ao contrário, ele leva ela para a casa de uma dama para que ela seja companhia de dama. Só que nessa casa, eles começam a se assustar com ela, porque ela tem muito conhecimento. E tudo que ela vê na casa, na biblioteca da casa, ela vai estudando, ela vai lendo. E eles começaram a se assustar com uma mulher com tamanho conhecimento. E aí já vai ela novamente ser levada, e com 16 anos, colocaram ela no convento das Carmelitas Descalças, para que ela parasse de estudar, parasse de arrecadar conhecimento. Mas ela adoece, porque lá é muito rígido e ela não consegue acompanhar a vida das Carmelitas Descalças. Foi então que transferiram ela para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, como monja da biblioteca. Olha onde foram colocá-la. Imaginem. Mas quando descobriram que ela começou com muito conhecimento, começou a ser uma poetisa da língua espanhola e feminista,
Aí então eles tiveram que brecá-la e a colocaram na cozinha. Foi aí que então ela resolveu aprender química. Ela queria saber como é aquela mistura que se fazia com os alimentos e por que saía aquilo. Ela queria saber por que o ovo ficava todo juntinho na manteiga e por que ele se separava no molho. Então ela foi tentar entender química para poder compreender todo aquele processo. E ninguém a segurava, mas ela tinha que ter paciência, porque também, se ela fosse muito avante, ela era podada. Foi aí então que teve a epidemia da peste, ela cuida das outras irmãs, acaba adquirindo a doença e desencarna. Para ir ser Joana Angélica. E aí ela vem ao Brasil como Joana Angélica. Ela já havia aprendido português em outra encarnação, então para ela foi muito fácil estar aqui. Ela veio na época da independência do Brasil de Portugal. E ela era irmã de um convento também. Quando os soldados invadiram o convento, todos bêbados, querendo molestar as irmãs, ela se coloca na frente e diz que só por cima do cadáver dela que eles iriam fazer aquilo, e eles realmente a matam. Só que quando eles viram, as irmãs haviam sumido, porque elas haviam pego um túnel subterrâneo e fugiram. E só ela, então, desencarnou. Ela era uma das freiras e veio, então, ficou, então, com aquela aparência, porque em toda a reencarnação a colocaram como freira. Para que ela acalmasse, porque eles achavam que o conhecimento dela fazia mal a todos. E ela, como uma mulher, não poderia ter tanto conhecimento e tanta liberdade daquele jeito, né? Joana de Ângeles, ela vem então como mentora, porque aí ela quer ser chamada como Joana de Ângeles. Ela vem com a aparência da Joana Inês de la Cruz, a aparência da irmã. Mas ela quer ser chamada como Joana de Ângeles. Ela vem como mentora do Divaldo, e eles fazem essa troca. Quando ela está desencarnada, ele está encarnado, também o Nilson encarnado. E quando não, trocam. Quando eles desencarnam, ela reencarna e continuam. Mais de 70 livros escritos desse conhecimento desta mulher incrível. O livro Homem Integral, ele usa conceitos da psicologia numa ligação da psicologia moderna com a doutrina, com os conceitos de Kardec. A psicologia é um ensinamento muito novo, mas todo o ensinamento é criado lá no alto e depois é colocado para nós. Então, ela participa de todo esse grupo da psicologia. Ela foi responsável pela reencarnação de Jung. E Jung e Freud, eles tinham como missão provar a reencarnação, mas eles não conseguiram. Freud se concentrou no inconsciente. A filha dele chegou um pouco mais próxima a Ana Freud pela telepatia. Mas Jung teve 3 visões da reencarnação. Ele conseguiu se conscientizar que existia a reencarnação, mas ele não conseguiu provar. E dizem que ele levou uma bela bronca de Joana de Ângeles. Joana, ela está numa colônia bem perto daqui. E ela quis construir e quer construir aqui
o mesmo que ela tem lá. E ela começou, então, pela Mansão do Caminho, em 1947, com o aval de Francisco de Assis. E a gente sabe que Jesus é o governador do nosso planeta, mas ele tem ao seu lado Maria e Francisco de Assis. Já lá na época de Jesus, Joana de Ângeles, como Joana de Cusa, ela já era muito próxima de João Evangelista e Pedro. E nós sabemos que João Evangelista depois veio como Francisco de Assis. E um dia essa história vocês precisam conhecer, porque a história dele nas duas reencarnações é maravilhosa. Então ela vem nos trazer, através da psicologia, toda a sua obra. E por que através da psicologia? Porque tanto a psicologia como a filosofia e como o espiritismo entendem a paciência da mesma forma. A paciência não é deixar que a gente fique lá num canto, parado, esperando que as coisas aconteçam. Ela não é de deixar a gente lá no ócio, não, pelo contrário. A paciência, ela é uma ciência e ela faz com que a gente entenda, com que a gente aceite, tolere, compreenda o que está acontecendo e tente fazer daquilo que está acontecendo um grande aprendizado e um grande crescimento. Então vamos lá, se aqui no Evangelho nos diz que a dor enviada aos eleitos que podem fazer dela um remédio, Joana de Ângeles nos diz isso. Mas a dor e o sofrimento só vão ser remédios se eles vierem com a cápsula da paciência e a gente puder pôr para dentro. Porque sofrimento e dor para fora não burila a gente. Tem que vir para dentro, ele tem que fazer o efeito para dentro de nós. O sofrimento, ele não tem que ser violência, ele não tem que ser agressividade. Ele é aquilo que está nos faltando para aprender coisas que precisamos aprender antes de retornar ao plano espiritual. Então, se a paciência e a dor e o sofrimento são remédios, eles vêm junto, dentro da cápsula da paciência. E nós devemos tomá-lo, todos nós. Porque se estamos com aquele marido, filho complicado, mãe, sogra, vizinho impertinente, é porque aquele momento e aquelas pessoas vão fazer nós engolirmos o nosso remédio. Se nós estamos com dor, doenças, estamos com dificuldades financeiras, tudo isso vem para quê? Para trazer ensinamentos para nós, para despertar a nossa criatividade e nós reformularmos tudo, para podermos aprender coisas novas e daquilo, tirar o fiozinho que vai levar a gente para a meada certa. E não é assim, mas não existe paciência para quem não tem confiança na justiça divina. Porque se estamos aqui, agora, nesse momento, juntos, desse jeito, é porque a justiça divina assim o faz, para que cada um de nós possamos melhorar. Eu aqui, com mais infusão, porque tive que ler, pesquisar, aprender e falar. E vocês aí, escutando. E aí isso tudo fica na nossa mente. E tudo aquilo que vem para nós, só dá para a gente ter paciência se a gente usar da inteligência. Se a inteligência não nos fizer entender
que aquilo para nós é importante, então não adianta. A Rádio Boa Nova, ela tem uma novelinha de livros. Quando vocês puderem se inteirar disso, eu estou adorando. Eu acho que eu já ouvi umas 20 novelinhas, então eu já li 20 livros. E dessa semana passada foi a jornada. E no final, eles fazem um apanhado geral, comparando o livro com a doutrina. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Que até que você precise daquele sofrimento, ele não vai embora. E se você quiser que ele vá embora, tente entendê-lo e abraçá-lo. Porque senão, ele não vai embora. Então, se a gente consegue abraçar aquilo que a gente acha de tão ruim na nossa vida, e transformar aquilo numa coisa boa, porque aqui também diz que a gente deve transformar em coisas boas. E olhe só o que diz: observe os deveres impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida ao sofrimento. Não é o momento, mas eu não sei, a equipe é que sabe. Sofreu. Ela foi feliz em todas. Ela foi feliz em todas, como nós somos felizes em todas as nossas reencarnações. Vocês só têm coisa ruim na vida? Não. Nós somos felizes. E além de tudo, e para fechar, somos muito mais felizes porque estamos aprendendo. Porque estamos clareando a nossa mente, compreendendo que tudo que se passa na nossa vida é importante para nós. Nada é por um acaso. Mas, gente, não usem a paciência como ociosidade. Usem a paciência como um combustível para ir adiante. É o compreender, é o tolerar, é o aprender e o transformar, e é o se desenvolver, que é o que Jesus espera de cada um de nós. Muito obrigada, boa noite. E assim, depois dessas belas lições, entendemos um pouquinho como que é a paciência. Vamos agora, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais desta casa, aos mentores espirituais deste trabalho, aos nossos mentores. E junto à figura de Jesus, com os seus meigos olhos a nos contemplar, vamos vibrando muita luz, muito amor. Vamos imaginando um farol de luz descendo do alto sobre nossas cabeças, energizando todos os nossos centros de força, começando pelo coronário. Que essa luz nos proporcione sempre bons pensamentos, pensamentos de paz, de amor, de serenidade. E em seguida, descendo pela nossa testa, nos proporcione uma visão ampla e positiva da vida. Que essa luz, chegando ao nosso centro de força laríngeo,
na altura da nossa garganta, envolva todo o nosso aparelho fonador, para que tenhamos sempre boas palavras, palavras de paz, de amor, de fraternidade, de ânimo, a ofertar aos nossos semelhantes. E essa luz descendo ao nosso cardíaco, na altura do nosso coração, vamos tendo sentimentos de paz, sentimentos de luz, de amor, em todos os momentos da nossa vida. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso gástrico, promovendo uma limpeza das energias negativas que nós acumulamos com as nossas intolerâncias, com as nossas impaciências. Que essa luz promova uma limpeza, fortalecendo todo o nosso campo vibratório para enfrentar o nosso dia a dia. E que essa luz, descendo pelo esplênico, fortaleça o nosso sistema imunológico, para que tenhamos força para enfrentar os desafios da nossa vida. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao genésico, centro criador, fortaleça todas as nossas criações, que as nossas criações sejam para o bem. E que essas energias, descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, voltando pela parte posterior da perna, chegando ao básico, fortaleça a nossa coluna, a nossa postura, a postura tanto física como espiritual. E que essas energias, subindo pela nossa coluna vertebral em forma de círculo, fortaleça toda a nossa musculatura, passando pelo nosso bulbo e chegando ao coronário, fechando assim o ciclo. E assim, energizados e agradecidos, vamos doar um pouquinho do muito que recebemos, começando pela nossa casa de paz e amor. Esta casa abençoada, nosso porto seguro, que acolhe a todos que aqui chegam. Vibremos intensamente por todas as atividades, por todos os trabalhos aqui realizados, pelos dirigentes, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelos assistidos, pela nossa assistência social. Vibremos também pela Gaspage, a nossa casa co-irmã, a todos os trabalhos lá realizados, a todos os cursos. Vibremos também pela Crepade, em Ferraz de Vasconcelos, a todos que ali trabalham, que ali dirigem, a todos os internos, que eles recebam as nossas vibrações de amor, para que tenham força, coragem, ânimo, para enfrentar as suas dificuldades e logo retornarem aos seus lares vitoriosos, recuperados. Vamos agora vibrar pelos nossos lares,
entrando pela porta da frente, abrindo portas e janelas, limpando todas as energias negativas de teto, das paredes, dos pisos, de todos os cômodos, sala, quarto, cozinha, banheiro. Dando a todos que ali convivem conosco harmonia, compreensão, paciência, e que essas energias benéficas se estendam também aos nossos vizinhos, quem mora em apartamento, aos apartamentos dos prédios, quem mora em casa térrea, às casas vizinhas, as casas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. Ismael, Jesus, ampare o nosso país, o nosso povo brasileiro, a nossa pátria do Evangelho. Principalmente essas camadas da população menos favorecida, tão prejudicadas com essas enchentes, passando necessidades. Que Jesus, que a espiritualidade amiga lhes dê força, coragem, ânimo para enfrentar os seus desafios. Jesus, ampare o nosso planeta, a todos os países, a todos os povos, espargindo paz, harmonia, fé e esperança, principalmente nas regiões de conflito, de guerra, de desastres naturais. Que Jesus ampare, ilumine a mente desses governantes, para que eles encontrem acordos pacíficos, termine com essas guerras, com esses conflitos, trazendo harmonia e segurança para a população. Vamos agora vibrar pelos doentes, seja doente físico, psíquico ou espiritual, onde quer que eles estejam, nos seus lares, nos hospitais, que eles recebam as nossas vibrações de amor, de fé, de esperança. Vibremos também pelas equipes médicas, muita luz, muito discernimento. Vibremos as equipes socorristas, aos bombeiros, aos policiais. Mestre, amigo Jesus, ampare os moradores de rua, sem teto, sem comida, muitas vezes sofrendo frio, fome. Que a tua luz, que o teu amor lhes dê força, coragem, ânimo e esperança de dias melhores. Vamos agora vibrar pelas urnas dos encarnados. Pensemos nos nomes que ali trouxemos, que necessitam do apoio, da força, coragem. Que Jesus os ampare, que essa espiritualidade amiga os proteja. Vibremos também pelas urnas dos desencarnados, que os nossos irmãos recém-desencarnados sejam acolhidos, amparados por essa espiritualidade amiga. Vibremos pelos nossos irmãos depressivos, que muitas vezes, não resistindo às pressões da vida, optaram pelo suicídio. Que eles sejam
acolhidos por Maria de Nazaré, pelas suas equipes amoráveis, e sejam amparados com muito amor e com muito carinho. Vibremos agora pelas nossas águas, acompanhando os nossos amigos espirituais, pretos velhos, caboclos, índios, farmacêuticos, biólogos, cientistas da espiritualidade, que recolhem da natureza, das plantas, das folhas, das flores, das águas, dos rios, dos mares, das cachoeiras, energias que são transformadas em remédios e colocadas em nossas águas, nas nossas garrafas, nos nossos filtros, também nas águas da cabeceira dos doentes. E assim, no momento em que tomarmos esta água, elevemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento. E agradecidos por mais uma noite, por todas as benécias recebidas, por todo o aprendizado da noite, pedimos a essa espiritualidade amiga, a Jesus, aos irmãos espirituais, que nos acompanhe durante a semana, que tenhamos força, ânimo, coragem, e que na próxima terça possamos estar aqui novamente. E que retornemos com paz e tranquilidade aos nossos lares. E que tenhamos uma noite tranquila e serena. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.